Fala galera, beleza? Eu sou o Júlio de Lima, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse episódio nós vamos falar sobre outra ferramenta dentro da série Para que serve essa ferramenta, que é o Selenium WebDriver. O Selenium WebDriver ele é uma biblioteca que foi originalmente criada em Java, mas que hoje já tem distribuições em diversas outras linguagens, como PHP, JavaScript, Ruby, Python e uma série de outras linguagens também, que é basicamente utilizada para simular as ações do usuário perante a um browser, perante a um navegador. Então o que você tem ali no Selenium WebDriver basicamente é a possibilidade de você abrir um navegador e interagir com ele através de cliques, ou através de digitação, ou através de qualquer ação que o usuário possa fazer perante ao navegador, ok? Você usa essa ferramenta para quê? Para que você possa executar as mesmas ações do seu usuário perante a ferramenta e então em combinação com outras bibliotecas, como por exemplo o JUnity, você consegue então fazer verificações em dados que estão dentro daquela sua aplicação. O Selenium WebDriver ele é voltado especificamente a aplicações web, ou seja, você vai conseguir executar essas ações perante uma aplicação que roda dentro de um navegador. O Selenium WebDriver ele não é capaz de abrir o browser sozinho, ele precisa de uma ferramenta adicional, que é geralmente um binário, que é o driver. Então o que acontece é que você vai ter lá diversos drivers que são responsáveis por instrumentar o navegador. E aí então o seu script de teste conversa com esse driver e o driver conversa com o navegador, com o browser. Funciona mais ou menos dessa forma. Então o que você faz basicamente é, dado que você tenha um binário desse browser que você quer executar o teste, por exemplo, quero fazer um teste no site do Júlio de Lima, abrindo ele a partir do navegador Chrome. Então eu procuro na internet qual é o Chrome Driver. Baixo esse binário e deixo ele na minha máquina. Quando eu vou escrever o meu teste, independente de qual é a linguagem de programação que eu estou utilizando, eu instancio o objeto relacionado ao WebDriver, ok? Ao Selenium WebDriver. E aí, na instanciação desse objeto, eu tenho que falar qual é o driver que eu quero utilizar. Então eu vou lá e aponto para aquele meu Chrome Driver que eu tenho dentro da minha máquina. E aí eu começo a escrever todo o meu script de teste, como por exemplo, qual página eu quero abrir, que eu quero clicar, onde eu quero digitar e assim em diante. Fiz isso, quando eu executo o meu teste, ele fala Chrome Driver, abra o browser. E aí ele abre o browser e aí ele vai trocando informações, como por exemplo, no seu script tem lá uma linha de clique. Ele vai lá e pega essa linha de clique e conversa com a API que existe dentro do Chrome Driver dizendo quero clicar em tal lugar. E o Chrome Driver fala com o seu Chrome dizendo que quer que clique em certo lugar. Então é basicamente dessa forma que funciona o Selenium WebDriver em relação ao driver que você está utilizando. Existem drivers para diversos browsers, Internet Explorer, Edge, Safari, Firefox e uma série de outros. Cada um deles você utiliza para executar, você utiliza para fazer essa comunicação aí com o navegador, ok? Existem também drivers que são utilizados para browsers headless, tá? Navegadores headless. O que é um navegador headless? É um navegador que na verdade ele roda em memória, ao invés de ser, por exemplo, o Firefox, que você vai ter que, ao executar o seu teste, ele vai literalmente abrir a janela do navegador no seu computador. Não, ele vai rodar em memória. Então você não tem aquele passo de ter que abrir o navegador na máquina. Ele sempre vai rodar, o script de teste vai estar sendo executado, ele vai estar rodando em memória. E aí você me pergunta, Júlio, como ele está rodando em memória e eu não estou vendo nada na tela, ele consegue tirar print screens das telas? Consegue salvar screenshots dessas telas? Consegue normalmente, porque ele tem um renderizador interno, geralmente esses browsers headless têm renderizadores internos que conseguem fazer com que você tenha até essa possibilidade de tirar evidências durante a execução dos seus testes. Okay? Um bom exemplo de um browser headless é o Phantom.js.
né? Ele é um browser headless. Mas hoje em dia, navegadores mais comuns também têm essa possibilidade, como por exemplo o Chrome. O Chrome tem como você abri-lo em um formato headless, então ele não aparece para você na tela do computador, ele roda apenas em memória. Isso facilita bastante algumas coisas, como por exemplo, quando você está executando o seu teste, você pode executar, claro, clicando com o botão direito e executando ele na sua máquina, ou você pode rodar todo o seu teste via linha de comando em uma máquina que não tem interface gráfica. Por exemplo, você quer rodar você quer rodar os seus testes dentro de uma máquina Linux. Você consegue ir lá e rodar sem ter a interface gráfica, e isso facilita muito em perspectiva de, por exemplo, integração contínua. Ok? Então esse é o Selenium WebDriver. Quais são as ações que ele faz? Ele pode clicar, digitar, abrir browser, arrastar um item de um lado para o outro. Tem uma série de possibilidades que você tem lá dentro. E pela questão que eu mencionei antes dele ter distribuições em diversas linguagens, você pode utilizá-lo nas linguagens mais conhecidas de mercado. JavaScript, Ruby, Python, Java, entre diversos outros também, ok? Também existem integrações do Selenium WebDriver com servidores remotos. E isso possibilita que você possa escrever um teste na sua máquina e executá-lo em qualquer servidor remoto existente. E hoje em dia, algumas empresas, como por exemplo a BrowserStack e a Sauce Labs, ela permite que você execute os seus testes lá dentro dos servidores delas. É o que a gente chama de Cloud Testing. Por exemplo, você, ao invés de ter que ter uma máquina física para abrir a aplicação e rodar os testes em ou N versões de navegadores, ao invés de você fazer isso dentro da sua máquina, você aponta o seu script para a Sauce Labs ou para a BrowserStack e lá ele roda os testes para você. Isso é bem interessante. E também já tem um vídeo aqui de uma série passada que eu mostro, por exemplo, como funciona a BrowserStack. Ainda não é uma versão com testes automatizados, mas você já pode ter uma noção clara aí de como ter acesso a isso. Vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo, ok? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar ali no curtir, inscreva-se no canal para receber informações novas, de vídeos novos, frequentemente aí no canal, como vocês já sabem, todas as terças e quintas a meio-dia, ok? Eu também vou deixar o link do Selenium WebDriver aqui embaixo na descrição do canal para te ajudar aí a depois pesquisar mais sobre ele, ok? Se você quer receber informações todas as segundas-feiras, não esqueça de se inscrever na minha newsletter, né? Toda segunda a gente envia um e-mail para vocês com algumas informações interessantes, vagas de emprego ou mesmo a antecipação dos vídeos que eu gravo lá no Instagram. Falando em Instagram, se você ainda não me segue, Júlio de Limas Insta, vai lá que todos os dias eu tenho uma publicação nova para tentar deixar vocês atualizados aí quanto ao universo dos testes de software. No meu site você também tem acesso ao meu e-book gratuito Testes para Iniciantes. Corre lá e faça o download da sua versão. Beleza? Sucesso para vocês, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!